Freud explica. E eu falando assim, já induzo você a achar que o programa de hoje vai tratar de sexo, tendências, complexos, análise, enfim. Mais ou menos isso. É que não há como negar a fama e a enorme influência da teoria do austríaco Sigmund Freud sobre o pensamento do século passado. Tanto que um século depois, nesse início dos anos 2000, 2 deputados federais tentaram mais uma vez regulamentar a psicanálise, causando reação e polêmica. Afinal, como definir a prática da análise? Quem pode ser analista? Quais os riscos e garantia de seriedade de quem vai lidar com os sentimentos mais íntimos do outro? Tratamos então de inverter as situações. Em vez de ficar ouvindo os outros falarem, hoje nossos convidados, competentes conhecedores do assunto, vão explicar para a gente o que é que Freud explica. Estão conosco o Wilson Shebab, médico psiquiatra e psicanalista, Joel Birman, psicanalista, professor titular do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, pesquisador do programa de mestrado e doutorado em teoria psicanalítica também lá na UFRJ e professor adjunto do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Miguel Calmon, psicanalista, e Eduardo Lossisser, psicanalista e analista institucional. Shebab, esse programa aqui é Tome Ciência. Então, a grande questão, puxa, ciência e psicanálise. Há possibilidade ou é um conflito isso? O conflito está no entendimento da palavra ciência. Porque quando se fala na modernidade em ciência, pensa-se sempre em ciências exatas. Em uma comprovação, no caso. E como é que você vai fazer experimentos com seres humanos para provar? Não dá, né? Sim, mas enquanto método, há uma possibilidade de se garantir pelo menos uma certa constância? O método não seria um método próximo disso? Sem dúvida. Mas o método nas condições em que ele pode ser exercido, não o método no que acontece, e sim nas condições, no setting. De como fazer, no caso. Joel, eu cheguei a ver uma entrevista sua que você dizia que o próprio Freud chegou a pensar em ciência no início do século, nisso? O Freud começou como um cientista do sistema nervoso, ele foi um anatomista do sistema nervoso e ele certamente era um homem impregnado pelos valores do discurso científico. E, de uma certa maneira, ele sempre quis, enquanto intenção, que a psicanálise fosse uma ciência, né? Só que o modelo, retomando um pouco o que Shebab disse há pouco, o modelo de ciência que existia no começo do século, e que eu acho que continua prevalente, que é um modelo positivista de ciência, voltado para uma verificação, né? Fez com que o Freud começasse a perceber que aquilo que ele propunha não se adequava bem no modelo de ciência estabelecido por essa tradição neopositivista, né? E, de uma certa maneira, apesar dele pretender, a partir de um determinado momento, ele teve que constatar que aquilo que ele propunha tinha uma certa racionalidade, mas não era bem essa ciência positivista e verificável como as demais ciências experimentais. Bem, para a gente começar a entender melhor, já que tivemos a pretensão de brincar com isso, como Freud explica, Miguel, o que a gente podia dizer nesse início, né, de Freud, que tenha sido o caráter revolucionário, que sem dúvida existe, né, dos pensamentos e do famoso livro dos sonhos que inicia tudo na virada do século? Bom, eu acho que, enfim, em primeiro lugar, o de trazer, né, para o campo do que ele verificava como sendo própria psicanálise, o que era excluído, o que ficava de fora, né, do discurso científico de até então, né? Quer dizer, trazendo o sonho como uma prática, né, que podia ter uma inteligência, uma prática que, né, que podia dizer alguma coisa do modo com que um sujeito se constitui, com que enfim, um sujeito se expressa, e desse modo conseguir desenvolver, né, enfim, uma teoria que pudesse dar conta disso, né? Eu acho que o título de um dos principais trabalhos de Freud nesse sentido é bastante, enfim, expressivo, né? Quer dizer, quando ele chama um desses capítulos do Livro dos Sonhos de A Psicologia dos Processos Oníricos, né?
eu acho que é um título bastante expressivo. Certo. Eduardo, e por que a gente associa sempre a questão do sexo? Por que isso ficou marcado? Isso está desde sempre marcado, não precisou da psicanálise, né? Mas, pelo seguinte, aliás, retomando algo que ele estava dizendo, que haja uma discussão entre se é ciência ou não é ciência. Isto sempre existiu. Isto não tem que fazer esquecer que é uma teoria complexa, construída longamente, que ainda perdura, é uma das poucas teorias que se sustenta como tal, que tem um objeto próprio, que não é empírico, como o Joel estava dizendo, é um inconsciente, e que em torno deste objeto todo o resto deste edifício teórico foi construído. A sexualidade é parte estrutural deste conceito, desta teoria. Então, isto foi desde o início, não é? Para poder explicar, não é? Como você diz, o inconsciente era indispensável produzir uma teoria sobre a sexualidade. Certo. Shebab, esse aspecto do sexo, evidentemente, não é o único aspecto. Como é que você definiria essa importância? O que é que, na questão do inconsciente, que há quem diga que o Freud, de certa maneira, reuniu um pensamento que vinha se cristalizando. Ele teria tido a chance de catalisar um pensamento, ou ele tem contribuições extra a isso, individuais também? Eu acho que o que ele tem de pessoal, de individual, é entender não a sexualidade, mas entender o recalcamento da sexualidade como fonte de transtornos mentais. Sim, e aí, quer dizer, o outro aspecto, desculpa eu insistir um pouco recorrente, porque a tendência é normal, sempre se diz a coisa do Édipo também, né? Do relacionamento de filho com pai, de filho com mãe. Não é, ou é marcado pelo sexo só, ou é também uma questão a mais isso? É a questão da formação do indivíduo no seu início? Acho que o que revolucionou a teoria freudiana diante das coisas da cultura foi a retomada do conceito de criança, que até então, na sociedade puritana do século XIX, né, criança era um ser inocente. Só ia começar a ter conexão com coisas sexuais depois da puberdade. E a sexualidade infantil foi a grande revolução que Freud trouxe. A partir daí existiram outros desenvolvimentos, Joel. Como é que a gente pode dizer as vertentes? Quer dizer, Freud não ficou, a própria filha e outros que começaram com ele, como é que a gente já pode dividir esses caminhos, né? Embora seja tudo a partir de Freud, esses caminhos se ramificam de que maneira? Olha, a gente pode dizer que dentro da própria teoria freudiana você tinha um certo equilíbrio ou um certo conflito entre um certo modelo, uma certa concepção biológica, Freud diria econômica do psíquico, e uma certa compreensão semântica ou linguística do psiquismo, né? Então, eu acho que a partir desses dois modelos que coexistem dentro do Freud, as diferentes escolas psicanalíticas vão enfatizar mais um modelo do que o outro. Então, a gente pode dizer, grosso modo, que uma certa tradição anglo-saxônica da psicanálise vai continuar enfatizando, sobretudo, um modelo que tem uma ênfase, em alguma medida, no biológico, seria aquilo que a gente chama de teoria das relações de objeto, e que a psicanálise francesa, sobretudo com Lacan, vai enfatizar e radicalizar um modelo linguístico, semântico do psiquismo. Ou seja, então, como que as pessoas falando revelam essas coisas? Como é preciso tomar ao pé da letra o fato de que a psicanálise é uma prática centrada no dizer e no discurso, nesse sentido. Né? Então, eu acho que Lacan toma isso
ao pé da letra e constrói toda uma teoria que, por outro lado, ele diz que está presente no Freud desde a interpretação dos sonhos, psicopatologia da vida cotidiana, a obra dele sobre xiste, quer dizer, todas aquelas obras iniciais que o Freud escreveu entre 1900 e 1905, onde toda essa prática do inconsciente centrado na linguagem, a psicanálise como uma prática de cura centrada na palavra, está delimitado naquele momento. Tá. Uma outra coisa, nós daqui a pouco temos um intervalo, mas será que dá rapidinho, ô Miguel, para a gente definir, por exemplo, Jung, que é um seguidor e já coloca uma questão mais cultural. Como é que a gente definiria essa... Deixa eu voltar um pouquinho à Pois história não, sobre pois a não. sexualidade, né? Tá. Porque eu acho que tem uma espécie de mal-entendido recorrente, né? Quando a ideia do sexual em Freud ela é apresentada, né? Quer dizer, quando a gente se refere ao sexual, não há nenhum tipo de restrição desse sexual à prática do sexo. Quer dizer, existe aí um interesse, né, enfim, Freud, né, de poder tomar o sexual como algo a partir do que as séries de prazer e desprazer se organizam. Né? Porque todo o psiquismo, né, nessas primeiras montagens, principalmente nesse modelo econômico ao que o Joel, né, se referia há pouco, ele se constrói todo, e é todo ele regulado em torno daquilo que é percebido como prazer e daquilo que é percebido como desprazer. O sexual em Freud é aquilo que diz respeito a essa série de prazer e desprazer, não diz respeito a um ato genital. Né? Quer dizer, pensar o que é uma relação sexual para uma criança não tem absolutamente nada a ver do que a gente concebe como uma relação sexual para um adulto. E pode ter dado até um caráter de perversão inexistente. Pois é. Bem, eu vou então fazer esse intervalo, depois a gente retoma essa nossa discussão. Até já.